Olá! Hoje nós daremos início ao estudo das dispersões. Dispersões é o primeiro momento, o primeiro contato que nós temos com a físico-química. É nesse exato momento que a gente dá início, então, ao pontapé inicial da físico-química, ok? Se nós tivermos um estudo cronológico em relação a este assunto, tá certo? Uma sequência de estudos, lá na frente, com certeza, nós vamos ter um aprendizado realmente efetivo. Então vamos começar? Nós vamos começar com dispersões. O que são dispersões? Dispersão é toda vez que uma substância A, na forma de pequenas partículas, se distribui uniformemente em toda a extensão de uma substância B. Ficou um pouco confuso? É mais ou menos assim. Vamos imaginar que a gente tem um recipiente qualquer aqui. Nesse recipiente, nós vamos colocar uma certa quantidade, por exemplo, de água, ok? Essa quantidade de água, na dispersão, ela receberá um nome em especial. Ela receberá um nome de dispersante ou dispergente. Dispersante ou dispergente, ok? Tá certo? Bom, nesse dispersante, nesse dispergente, nessa quantidade de água, eu vou inserir uma certa quantidade de uma substância qualquer, na forma de pequenas partículas, tá certo? Eu vou distribuir em toda a extensão do dispersante, tá certo? E aí, no final do processo, nós vamos formar uma dispersão. Então, agora fica mais claro quando a gente tenta definir dispersão. Dispersão é toda substância A que se distribui na forma de pequenas partículas em toda a extensão de uma substância B. A substância B, chamada de dispersante, e esta substância A é chamada de disperso, ok? Então, para não ficar nenhuma dúvida, para que fique claro, dispersão nada mais é do que a união de um disperso com um dispersante. O disperso se distribui na forma de pequenas partículas em toda a extensão de um dispersante ou dispergente, ok? Então, toda vez que nós tivermos a união de um disperso com um dispersante, nós formaremos aqui, então, uma dispersão. Então, dispersão nada mais é do que a união, a mistura que nós temos de um disperso com um dispersante. Tá certo? Então, para ficar claro, disperso com dispersante sempre vai formar uma dispersão. Ou seja, a nossa vida é cercada de dispersões. Quando eu vou fazer um suco, eu pego água e suco em pó. Quando eu vou fazer café, quando eu vou fazer um chá, o leite, tá certo? Quando eu tenho, por exemplo, o ar atmosférico, que é uma mistura gasosa, quando eu tenho o álcool hidratado, quando eu tenho um anel de ouro, quando eu tenho geleia, gelatina, maionese e creme de leite, pasta de dente, ok? Ou seja, todas essas substâncias que eu acabei de trabalhar com vocês, ou todas essas substâncias químicas, são formadas por um disperso e um dispersante, ok? Então a nossa vida ela é repleta, ela é recheada de dispersões, ok? Tranquilo? Agora vamos junto aqui, prestem bem atenção. Essas dispersões podem ser classificadas. Então vamos escrever aqui. Classificação das dispersões. Assim como toda e qualquer classificação, não só das dispersões, mas qualquer classificação, nós precisamos ter critérios para classificar, ok? Tá certo?
No caso aqui, para classificar uma dispersão, o critério a ser utilizado é o tamanho médio das partículas do disperso. Então, o critério a ser utilizado para classificar uma dispersão é o tamanho médio da partícula ou das partículas do disperso. Somente o disperso serve como critério para que a gente classifique uma dispersão. Então vamos junto aqui. Vamos lembrar, o que era uma dispersão? É a união, é a mistura de um disperso com um dispersante, ok? É possível classificarmos as dispersões? Sim, existe um critério. O critério a ser utilizado para classificar essa dispersão é o tamanho médio do disperso. Em relação a essa classificação, esse critério, é possível classificar a dispersão de 3 formas. A primeira forma, vamos colocar aqui, número 1. Primeira maneira para classificar uma dispersão são as chamadas soluções verdadeiras. Soluções verdadeiras. Essa é a primeira classificação que nós temos de uma dispersão em relação ao tamanho médio do disperso, ok? É a solução verdadeira ou soluções verdadeiras, que mais para frente nós daremos o nome apenas de solução, ou, soluções ou solução, ok? Nós não precisaremos utilizar o termo verdadeiras, ok? Vamos um pouquinho mais para lá. Agora, a segunda classificação que nós temos, vou colocar aqui como número 2. A segunda que nós temos, nós vamos trabalhar com coloides ou dispersões coloidais. Essa seria a segunda classificação em relação ao tamanho médio da partícula do disperso, das partículas do meu disperso, ok? Eu estou dando um espacinho para que a gente depois volte e complete. Vamos mais um pouquinho aqui. Classificação 3. Na classificação 3, nós vamos trabalhar com um termo chamado de suspensão. Ou também chamado de suspensões. Ok? Tranquilo? Agora a gente vai fazer esse vai e volta para a gente completar informações em relação a essas 3. Primeiro as suspensões, depois os coloides, e aí nós temos as soluções verdadeiras. Ok? Tranquilo? Vamos lá então? Primeiro, soluções verdadeiras. Em relação às soluções, traduzindo em tamanho do disperso, são aquelas que apresentam o menor tamanho do disperso. Menor tamanho do disperso. Quando eu digo menor tamanho, existe uma medida, ok? São aquelas misturas em que nós temos um tamanho menor do que 1 nanômetro. Menor que 1 nanômetro, professor? Sim. O prefixo nano indica 10 a menos 9. 10 a menos 9 metros, ok? Ou seja, são espécies químicas, são misturas formadas onde o tamanho do disperso apresenta um tamanho menor do que 1 nanômetro, ou seja, muito pequenas, ok? Vamos continuar? A gente vai e volta para que completemos as informações. Valendo? Aqui, os coloides são aquelas dispersões que apresentam um tamanho intermediário, que vão variar de 1 a 1000 nanômetros, ok? Ou seja, de 1 a 1000 nanômetros, tá certo? Nanômetros, só para que a gente lembre um prefixo que me indica 10 a menos 9, metros aqui no caso. E aí a terceira
tá ok? Seria a dispersão com maior tamanho médio das partículas do meu disperso. São aquelas que apresentam um tamanho maior ou acima de 1000 nanômetros, ok? Tranquilo? Tanto é verdade isso que eu queria que até vocês completassem aqui que as suspensões, elas são tão maiores em relação às outras duas misturas, que nesse caso, elas são chamadas de dispersões grosseiras. Quando eu digo dispersão grosseira, é porque fica evidente o tamanho do soluto ou do disperso, entendeu? Ok? Tranquilo? Vamos voltar ali? Próxima informação da solução verdadeira. A próxima informaçãozinha que nós vamos ter aqui são as soluções verdadeiras sempre formarão para mim misturas homogêneas. Então vamos colocar aqui, toda vez que nós tivermos uma solução verdadeira, as misturas sempre serão misturas homogêneas. E é claro que se você sabe que a mistura é homogênea, significa dizer que essa mistura apresentará uma única fase, ok? Então vamos completar sistema homogêneo, uma única fase. Traduzindo, isso significa que nós teríamos apenas um aspecto de visualização, ok? Já os coloides, como aumenta o tamanho em relação às soluções verdadeiras, ok? Já se encontram de 1 a 1000 nanômetros, ok? Nós temos a formação de misturas heterogêneas. E nem é preciso a gente detalhar muito em relação à suspensão, porque se suspensão apresenta o maior tamanho médio das partículas do meu disperso, isso significa dizer que automaticamente é o mais visível, óbvio, aí vão formar para mim duas ou mais fases. Então seria para mim a formação de misturas heterogêneas. Ok? Tranquilo? Vamos voltar? Próximas informaçõezinhas. De novo na solução verdadeira. Então, relembrando, a solução verdadeira é um tipo de dispersão classificada de acordo com o tamanho médio do meu disperso, ok? Ela é que apresenta o menor tamanho médio em relação ao disperso, menor que 1 nanômetro, formando misturas homogêneas, ou seja, apresenta apenas uma única fase, um aspecto de visualização uniforme. Por quê? Porque o tamanho médio do disperso é bem pequeno. Ok? Tranquilo? Tá certo? Bom, agora eu queria que vocês colocassem para mim assim. Por serem misturas onde o disperso é bem pequeno, as soluções verdadeiras elas não podem ser separadas nem por filtração, ok? Não existe nenhum papel filtro ultra mega sensível a ponto de conseguir reter o disperso, ok? Devido ao tamanho bem pequeno em relação ao disperso. E também não se separam por centrífugas, ok? Então, queria que vocês completassem para mim assim. As soluções verdadeiras não se separam nem por filtração, ok?
não se separam nem por filtração, e elas também não se separam nem por centrífugas. Não se separam nem por centrífugos. Então vamos revisar aqui, voltando. Dispersão é toda vez que eu tenho um disperso junto com um dispersante. Ela pode ser classificada de acordo com o tamanho médio do disperso ou das partículas do disperso. A primeira classificação eram as soluções verdadeiras, que eram as que apresentavam o menor tamanho médio das partículas do meu disperso, menor que 1 nanômetro. Toda solução verdadeira forma uma mistura homogênea. Quantas fases? Uma única fase. Um único aspecto de visualização. E de tão pequenas, ou seja, o tamanho é tão pequeno, ok? Desse disperso, que torna-se impraticável a separação deles por filtração ou centrífugas, ok? Vamos continuar? Voltando aqui agora para as outras duas de maior tamanho. Os coloides, que vão de 1 a 1000 nanômetros, que já formam uma mistura heterogênea, podem sim ser separados por filtração ou por centrífugas. Vamos voltar aqui. As suspensões também podem ser separados por filtração ou centrífugas. Então, como essa é uma informação comum aos dois, eu vou escrever aqui no mesmo espaço, em relação às duas dispersões, que elas podem se separar, que elas separam-se que ocorre a separação tanto por filtros, ou seja, filtração, tanto por filtração, como por centrífugas. Porém, se atentem a um grande detalhe fazendo favor. Os coloides apresentam os dispersos num tamanho menor em relação às suspensões. Ambos são separados por filtração e por centrífugas, ok? Tranquilo? Porém, nos coloides, os filtros que eu preciso utilizar para a filtração são mais sensíveis. As centrífugas, elas são centrífugas ultracentrífugas. Já na suspensão, os filtros que eu uso são filtros comuns e as centrífugas são centrífugas comuns, ok? Tranquilo? Tá certo? Até aí, acredito eu que nós não teremos dúvida. Agora eu queria que vocês prestassem atenção exatamente na segunda classificação. Vamos voltar? Os coloides, ok? Nos coloides, eu queria trabalhar com vocês o seguinte. Dos três, ok? Nós vamos trabalhar agora especificamente com coloides. Por quê? Porque os coloides podem ser subdivididos em grupos. Eles podem apresentar subgrupos. Dentre os subgrupos mais importantes que nós temos, vamos colocar aqui, os coloides podem apresentar-se para mim, podem se classificar, podem se subdividir em 4 situações. Existem outras, mas as 4 mais importantes são: primeiro, as espumas. Então, espumas são, seria a classificação subgrupo dos coloides, que são, classificações das dispersões, que nós vimos lá no começo da aula. Então, espumas, quem se encaixaria aqui? Por exemplo, o shampoo, creme de barbear, ok? Seria um tipo de coloide. Depois, os aerosóis. Os aerosóis, ok? Seria um outro subgrupo dos coloides. Desodorante, nevoeiro, neblina, ok? Depois, nós temos os géis.
Geleia, gelatina, ok? Tranquilo? Seria uma outra classificação, uma subclassificação. E depois, finalizando aqui, as emulsões. As emulsões. As emulsões seria uma subdivisão, seria um subgrupo especial. Por quê? Porque são os únicos coloides formados pela união entre dois líquidos. Seria a união entre dois líquidos. Um dos maiores exemplos em vestibular em relação a essa questão de emulsão seria a maionese comercial, ok? Tá certo? Seria a união de dois líquidos, água e óleo, tá certo? Com emulsificantes, fazendo com que os dois permanecessem no mesmo ambiente, ok? Tranquilo? Tá certo? Essas seriam as três classificações. Agora eu vou ali para o cantinho, vamos lá? Dessas três classificações, não que duas não sejam importantes, mas uma delas ela vai se destacar, que é a primeira, é a solução verdadeira. A solução verdadeira acaba sendo para nós o objeto de estudo na fisicoquímica. Solução verdadeira acaba sendo a mais importante aqui nesse caso em relação às outras duas, ok? Então, daqui para frente, nas próximas videoaulas, nós vamos trabalhar basicamente com as soluções verdadeiras, as quais daqui para frente não vão levar mais o termo verdadeira, apenas soluções. Então, toda vez que eu disser para vocês soluções, vocês vão lembrar que vem de soluções verdadeiras, que vieram da classificação das dispersões, ok? Só que nessa solução verdadeira, o disperso, que nós vimos lá no começo da aula, acaba tomando um outro nome. O disperso agora receberá o nome de soluto. Então haverá uma troca aqui. O disperso receberá o nome de soluto, o que na verdade é só uma troca para a gente entender. Disperso mais dispersante e dispersão, ok? Só que agora na solução a gente troca o disperso pelo soluto, tá? Ok? É só uma troca, é só uma outra forma de denominação. Depois, o dispersante creio eu que você já deva estar pensando, também vai tomar um outro nome, que é o solvente. E lá no começo da aula você lembra, o que formava o disperso mais o dispersante? Dispersão. Só que agora, como eu não uso mais disperso e nem dispersante, eu uso soluto e solvente. Toda vez que eu misturar soluto mais solvente, resulta para mim em solução, que será o objeto de estudos nosso daqui para frente. Essa solução é aquela solução verdadeira que formava uma única fase, mistura homogênea, não se separava por filtração nem por centrífuga, apresentava um tamanho em relação aos nanômetros menor que 1 nanômetro, ok? Ou seja, bem pequeno, tá certo? Tranquilo? Essa solução aqui, ela pode ser classificada em 4 situações. A primeira situação, coloquem para mim aí. A solução pode ser classificada em relação ao estado de agregação, a primeira classificação, então, que nós temos de soluções é em relação ao estado de agregação.
Existem soluções sólidas, existem soluções líquidas, existem soluções gasosas. Por exemplo, soluções sólidas, as ligas metálicas, ok? Dois metais que se fundem formando uma liga metálica. As líquidas seria água e álcool, álcool hidratado, ok? E a terceira seria a solução gasosa, o ar atmosférico, mistura gasosa, homogênea. A segunda classificação que nós temos é em relação à proporção entre o soluto e o solvente, que você aprendeu agora. Proporção entre soluto e solvente. Como é que nós podemos trabalhar com essa proporção entre soluto e solvente? Nós podemos dizer que a solução está concentrada ou diluída, que é o famoso forte e fraco que a gente utiliza em casa, ok? O suco está forte, o café está fraco, que agora na química nós não vamos falar de forte e fraco, hein? Ok? Nós vamos trabalhar como concentrado e diluído. Concentrado, muito soluto, diluído, pouco soluto, ok? Terceira classificação, em relação à ionização dessa solução, ok? Em relação à natureza do disperso, ou em relação à natureza do soluto, nós podemos classificar em soluções iônicas ou em soluções moleculares. Então, em relação à natureza do soluto, soluções iônicas são aquelas que conduzem corrente elétrica, soluções moleculares são aquelas que não conduzem corrente elétrica. E a quarta classificação é de acordo com o ponto de saturação. Ponto de saturação. Porém, essa quarta classificação só será possível você entender se você assistir à próxima videoaula. Por quê? Para que eu classifique em relação ao ponto de saturação, eu preciso ter o conceito de coeficiente de solubilidade. Ok? Tranquilo? Então, essas três primeiras classificações você já tem ideia, você já tem noção, e essa próxima que você vai entender na próxima aula. Ok? Muito obrigado, tudo de bom.